Oi, pessoal. Vamos continuar estudando características sobre a morfologia e a função do aparelho reprodutor masculino. Como vimos anteriormente, o aparelho é constituído pelas estruturas do órgão copulador, os testículos, as glândulas acessórias e um sistema de ductos e túbulos que transportam o espermatozoide para o meio externo. Observando-se especificamente a estrutura interna dos testículos, observamos a presença dos túbulos seminíferos, e é nele que acontece a formação dos gametas masculinos, que são os espermatozoides. A formação dos espermatozoides depende das células germinativas ou germinais e de células que vão contribuir para esse processo, que também estão presentes na parede do túbulo seminífero, que são essas células de Sertoli. Elas são importantes para a regulação da liberação da testosterona, que vai exercer efeito sobre a regulação da espermatogênese, que acontece aqui na parede do túbulo seminífero. Esse esquema que nós vemos representa a organização das células germinativas e das células de Sertoli, constituindo a parede do túbulo seminífero, que nós vemos aqui em secção transversal. E os espermatozoides ficam disponíveis na parte mais interna da parede do túbulo e são liberados aqui dentro, entrando no túbulo e sendo liberados para o seu trajeto em direção ao epidídimo, onde vão maturar. Então, aqui vemos um detalhe, um esquema da morfologia do testículo com os seus compartimentos internos, os seus lóbulos testiculares e os túbulos seminíferos localizados dentro desses lóbulos. E observando, então, a secção de um desses túbulos seminíferos, vemos que a sua parede é constituída por todas essas células germinativas e pelas células de Sertoli. O testículo apresenta também um tecido intersticial, que tem células que são responsáveis pela liberação da testosterona. Observando-se, então, em detalhes, um fragmento da parede do túbulo seminífero, como vemos indicado aqui na figura, observamos então a disposição das células da linhagem germinativa, nesse caso, as células espermatogênicas, na parede do túbulo, intercaladas com as células de Sertoli, que são essas células com uma cor lilás. As células germinativas, em geral, se encontram dispostas com as espermatogônias em localização mais periférica no túbulo, ou seja, as espermatogônias em geral estão na região mais periférica aqui do túbulo. Os espermatócitos primários e espermatócitos secundários em regiões intermediárias da parede do túbulo, a espermátide mais próxima do lúmen e os espermatozoides voltados para o lúmen do túbulo seminífero. Nessa outra imagem, que é um esquema de um outro livro, nós vemos a comparação entre esse fragmento da parede do túbulo seminífero e como isso pode ser visualizado em uma lâmina histológica. É importante ressaltar que as células de Sertoli são importantes para a coordenação do ciclo desse epitélio seminífero. Elas são células que vão funcionar provendo suporte e nutrição para as células germinativas, ou seja, para as células espermatogênicas. E como acontece, então, esse processo da espermatogênese? O processo da espermatogênese nos meninos começa a partir da puberdade. E é um processo que vai acontecer nos túbulos seminíferos do homem ao longo de toda a sua vida. O homem não apresenta uma fase de finalização da função reprodutiva, ou seja, da produção de gametas, como acontece no organismo feminino. O homem mantém essa produção de células até o final da sua morte, apesar dele apresentar, sim, um declínio dessa função reprodutiva, porém, não é uma interrupção como acontece na mulher. Então, se observarmos o processo na parede dos túbulos seminíferos, o que vemos é que a espermatogônia é o tipo de célula menos diferenciada dessa linhagem espermatogênica. E as espermatogônias podem ser de dois tipos: espermatogônias do tipo A, que são espermatogônias que permanecem realizando ciclos de mitose, ou seja, elas são responsáveis por manter o estoque de espermatogônias dos túbulos seminíferos do homem, e as espermatogônias do tipo B, que são espermatogônias que entram em uma via de diferenciação celular.
As espermatogônias do tipo B são células diploides, células que apresentam 46 cromossomos. E essas células se diferenciam em espermatócitos primários. Então, esse processo é um processo de diferenciação das espermatogônias em espermatócitos. Então, o que acontece durante esse processo é a preparação da célula para entrar na divisão meiótica, para iniciar a divisão meiótica. Então, o espermatócito primário foi uma espermatogônia que começa a se preparar, então, para dividir. Essa célula, o espermatócito primário, então, continua sendo uma célula diploide, continua apresentando cromossomos duplos, né? Então, ele tem uma quantidade de DNA, que é esse teor C, de 4C. E o espermatócito primário é a célula que vai sofrer a primeira divisão meiótica. Um espermatócito primário, ao se dividir durante a primeira divisão meiótica, que é uma fase reducional da meiose, produz 2 espermatócitos secundários, que já são células haploides. Isso significa que os espermatócitos secundários apresentam em seus núcleos somente 23 cromossomos. Cada um desses espermatócitos secundários sofre uma segunda divisão meiótica. Essa segunda divisão meiótica, no entanto, é uma divisão simplesmente equacional, ou seja, vai haver somente uma distribuição desses cromossomos entre as células filhas. Cada espermatócito secundário, ao se dividir, passando pela segunda fase da meiose, vai produzir 2 espermátides. Se cada um deles produz 2 espermátides, no final do processo são produzidas 4 espermátides. As espermátides continuam, então, sendo células haploides, só que elas apresentam uma quantidade de material genético menor. Por quê? Os espermatócitos, apesar de serem células haploides, terem 23 cromossomos somente, né? Eles só têm um conjunto de cromossomos, no caso da espécie humana, que são 23, eles apresentam esses cromossomos duplos, cromossomos com 2 cromátides. E essas cromátides é que são separadas para células filhas durante a segunda divisão meiótica, produzindo, então, as espermátides que apresentam em seu núcleo 23 cromossomos, só que nesse caso os 23 cromossomos são cromossomos simples, que apresentam somente uma cromátide. Por isso que acontece uma redução da quantidade de DNA dentro da célula, mas não acontece uma redução da quantidade de cromossomos, que são coisas diferentes. As espermátides são gametas haploides imaturos que passam ainda por uma fase de diferenciação, que é denominada espermiogênese. Então, a espermiogênese é a diferenciação final das espermátides em espermatozoides, que são os gametas haploides maduros, entre aspas. Depois vamos entender melhor por que maduros, entre aspas. Mas são as células que apresentam a morfologia praticamente pronta para um processo de fertilização. Então, vemos nesse quadro um resumo da espermatogênese, que é todo o processo, sendo que o processo da espermatogênese começa com uma fase de diferenciação da espermatogônia em espermatócito primário, é seguida por uma divisão meiótica em 2 etapas, uma primeira divisão meiótica reducional e uma segunda divisão meiótica equacional, sendo que esse processo produz 4 espermátides, e é constituído também por uma fase final de diferenciação, que é a espermiogênese, que é a diferenciação das espermátides em espermatozoides. Nesse processo de diferenciação da espermátide em espermatozoides, que é a espermiogênese, o que acontece é a transformação de uma célula que tem esse tipo de morfologia em uma célula com uma cabeça, uma peça intermediária e um flagelo, que é o espermatozoide.
Então, durante esse processo, acontece uma reorganização do citoesqueleto, a formação do acrossomo, que é uma vesícula específica do espermatozoide contendo enzimas a partir do seu aparelho de Golgi, a organização das mitocôndrias na região onde se forma a peça intermediária e a formação do flagelo, que é responsável pela motilidade do espermatozoide. As mitocôndrias ficam concentradas na peça intermediária, que é essa região, para fornecer energia para o movimento flagelar. E a cabeça elimina durante a sua formação, durante a formação do espermatozoide como um todo, acontece a eliminação de corpos residuais, ou seja, fragmentos do citoplasma que não vão ter utilidade no espermatozoide, vão sendo eliminados para que a célula fique cada vez menor, de modo que ela seja mais leve e mais ágil, facilitando a movimentação do espermatozoide. A cromatina é concentrada dentro do núcleo, de modo que o núcleo ocupa menos volume, e o acrossomo é então formado contendo enzimas que vão participar do processo de fertilização e fica localizado dentro da cabeça, na porção anterior da cabeça. É importante ressaltar que todo esse processo da espermatogênese é regulado por hormônios da hipófise, que são o hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante, que é o LH. O hormônio luteinizante estimula as células intersticiais do testículo a produzir testosterona. A testosterona, sendo liberada por essas células, atua sobre as células de Sertoli e sobre as células espermatogênicas. As células de Sertoli, que são essas células que também estão localizadas na parede do túbulo seminífero, capturam a testosterona e conjugam essa testosterona a uma proteína, que é uma proteína ligante de andrógeno. Isso inativa a função da testosterona. Isso serve como um mecanismo de regulação do ciclo espermatogênico. Então, fazendo isso, a célula de Sertoli é quem vai regular de forma direta a disponibilidade da testosterona e a sua ação sobre as células espermatogênicas. A hipófise, que é a glândula responsável pela produção desses dois hormônios, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, é uma glândula localizada associada à estrutura do sistema nervoso central, na região do encéfalo, dentro da nossa caixa craniana, logo abaixo do hipotálamo. Uma vez que esses espermatozoides são produzidos e liberados no lúmen dos túbulos seminíferos, eles são transportados para os túbulos retos, dos túbulos retos para a rede testicular, que são estruturas intratesticulares, através dos ductos eferentes, são transportadas para o epidídimo, que já é uma estrutura extratesticular. E no epidídimo, esses espermatozoides passam por um processo de maturação. Esse processo de maturação pode durar algumas semanas. Após a maturação, os espermatozoides são transportados já durante a ejaculação para o ducto deferente, que é o processo que está sendo indicado aqui no número 3 na figura. Passando pelo ducto deferente, o material contendo os espermatozoides e muco produzido pela parede dessas estruturas, inclusive dos ductos deferentes, recebe secreção da vesícula seminal, da próstata, entra na próstata através do ducto ejaculatório, depois recebe a secreção das glândulas bulburetrais, que não estão representadas nesse esquema. Esse material, que já é o sêmen, entra então na estrutura da uretra e é eliminado para o exterior do aparelho reprodutor masculino. Uma vez que esses espermatozoides são depositados no interior do aparelho reprodutor feminino, vai se iniciar uma nova fase. Nesse momento, acontece uma elevação rápida de pH no canal vaginal, em decorrência da presença da secreção prostática no sêmen, e os espermatozoides vão sendo liberados pouco a pouco desse material ejaculado em direção à entrada do útero, passando primeiro pelo colo do útero e depois entrando no útero. O número de células vai diminuindo cada vez mais ao longo do trajeto, de modo que somente um pequeno número de espermatozoides chega eventualmente a encontrar um ovócito
dentro da estrutura das tubas uterinas, tendo então a oportunidade de realizar o processo de fertilização.